Olá, oitavo ano, a gente vai dar continuidade, tá? À nossa tabela periódica, ao estudo da tabela periódica, tá? E a gente vai continuar falando de um assunto que a gente começou anteriormente. Então, a gente hoje vai falar sobre os metais alcalinos, os metais alcalino-terrosos, os calcogênios, os halogênios e os gases nobres. Vamos lá. Quando a gente fala dos metais alcalinos, tá? A gente está falando da família 1 da tabela periódica. É o que vocês estão vendo aí de laranjinha, tá? Repara que o hidrogênio não está marcado, porque o hidrogênio ele não pertence à família 1, tá? A gente vai falar melhor dele na próxima aula, mas ele não faz parte da família 1, então ele não faz parte dos metais alcalinos, tá? Quando a gente fala desses metais alcalinos, a gente está falando de elementos que são muito reativos com a água, tá? Essa reatividade ela vai aumentando conforme esse número atômico e o número atômico também aumentam, tá? Todos os elementos desse grupo são eletropositivos, tá? Eles são metais bons condutores de eletricidade e eles formam bases fortes, tá? Eles são sólidos em temperatura ambiente e eles apresentam um brilho metálico, tá? Quando eles são expostos ao ar, eles oxidam de forma fácil, tá? Eles são utilizados, por exemplo, na fabricação de sabão, tá? Sendo combinado com a gordura. Agora os metais alcalinos terrosos, tá? Os metais alcalinos terrosos, eles têm esse nome, né, terroso, lembra o que? Terra, porque eles são encontrados na Terra. Então eles são bastante reativos, só que menos reativos do que os metais alcalinos, tá? Eles também são eletropositivos, só que eles são mais duros e densos do que os metais da família 1, tá? Eles são utilizados, por exemplo, em ligas metálicas, como é o caso do berílio, tá? Agora os calcogênios. Os calcogênios, eles são esses elementos que estão na família 16 da tabela periódica, tá? De uma forma assim, geral, de uma forma ampla, os calcogênios, eles têm como característica principal a de que os elementos naturais dessa família, eles formam os compostos químicos com o elemento cobre, tá? Então, os elementos acabaram recebendo esse nome, tá? Derivado do grego, que significa formadores de cobre, tá? Os elementos mais importantes desse grupo são o oxigênio e o enxofre, tá? O oxigênio a gente sabe que a gente utiliza para respiração e o enxofre, ele é responsável pela chuva ácida, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho dos halogênios. Os halogênios são elementos que são mais eletronegativos da tabela. Então significa que numa ligação química eles vão ter uma tendência a receber elétrons, tá? E eles podem se combinar com quase todos os elementos da tabela periódica, tá? Um exemplo desse grupo aí é o flúor, né? Que é utilizado para nossa higienização bucal. E o último grupo que a gente vai falar seria dos gases nobres, né? Os gases nobres são os elementos que estão lá na família 18 da tabela periódica, tá? Quando a gente fala dos gases nobres, a gente sabe que eles não têm uma tendência a formar ligações químicas. Isso ocorre por quê? Porque são gases estáveis, tá? Eles têm uma estabilidade na sua última camada. Por conta disso, eles não fazem ligações químicas, não tem uma tendência a formar ligações químicas, tá? Como o próprio nome já diz, gases nobres todos são gasosos, né? Em temperatura ambiente, tá? E nobres por quê? Porque eles são raros, ok? Então a gente hoje fecha por aqui. Beijo e até mais!